Olá, ouvintes do podcast Vivências de Gênero, eu sou Kaique Cordeiro. Hoje vamos falar sobre O Armário Não É o Nosso Lugar, um documentário. E para isso, convidamos o diretor do próprio documentário, Alessandro Stêncio. O Alessandro, ele é cineasta, produtor cultural, é ativista LGBTQIA+, formado pela Unesp, Universidade em Rádio e TV, dirigiu o documentário O Armário Não É o Nosso Lugar e As Raízes da LGBTfobia no Brasil. Foi premiado em festivais de cinema, realizou mais de 100 exibições, até o último dia que ele esteve aqui eram 90, já aumentaram mais 10 exibições, em diversos estados pelo país. E criou o Festival Piracur, o primeiro festival LGBTQIA+, de Piracicaba. Ele também foi homenageado com o Prêmio Cultura Viva Sérgio Mamberti, promovido pelo Ministério da Cultura. E atualmente desenvolve novos projetos com o apoio da Lei Paulo Gustavo. E está à frente da produtora Tibira Produções. Alessandro, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, eu que agradeço pela oportunidade de falar desse projeto que é tão importante para mim. Olá para todo mundo aí que está nos assistindo e nos ouvindo. Alessandro, a gente pode começar com você falando um pouco sobre como surgiu a proposta desse documentário. Ele veio a partir do seu TCC, como que foi assim, esse processo de construção, de elaboração, como que você chegou nessa ideia? Então, a ideia surgiu principalmente pelo fato de eu ser uma pessoa LGBT e ter passado por diversos conflitos em relação a me entender e me aceitar enquanto LGBT, né, no ambiente que eu estava vivendo ali, né, na infância e na adolescência. E então tiveram diversos conflitos de realmente entender que não é algo negativo ser LGBT, né? Porque aquele cenário que eu vivi na infância e na adolescência era um cenário que não tinha representatividade LGBT na minha família e nos meus amigos. E nos ambientes que eu frequentava, né, na escola, com os amiguinhos da rua, nenhuma pessoa era LGBT ali, né? E sempre quando eu ouvia falar sobre pessoas LGBT, era algo muito voltado a algo negativo, como piada, enfim. Então, eu via que ser LGBT, por conta, né, dessas experiências que eu tinha tido ali na família e com os amigos, que era algo negativo. Então, eu cresci com medo, com vergonha de me assumir, né, para as pessoas do meu convívio, por medo de sobre preconceito mesmo, né? Então eu acabei me escondendo assim por toda essa fase da minha vida, né, da infância e da adolescência, e eu levei isso até a faculdade, né? Quando eu passei para a universidade pública, passei a estudar em outra cidade, na Unesp, eu ainda levei esse personagem que eu criei para esconder aquilo que eu era de verdade, né? Que era ser gay, né? E aí, durante aquele período da universidade, da Unesp, que eu fui, cheguei em outro ambiente, com diversas pessoas de outros locais, ali eu encontrei, né, representatividade LGBT, entrei em contato com assuntos, né, sobre militância, questões sociais e principalmente voltado a questões da própria comunidade LGBT. Então, isso fez com que eu conseguisse compreender melhor, né, o que eu estava passando, que eu passei por todo esse período, né, da infância e adolescência, o que eu era e que isso não era errado, né. Então, foi esse ambiente que fez com que eu entendesse o que eu era, conseguisse me assumir, e não ter mais aquela vergonha, aquele medo de ser quem eu sou, e passar a ter um orgulho mesmo, né? E virar um militante da causa após passar por todo esse processo. E aí chegou o momento de fazer o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, do meu curso de rádio e TV, né? De comunicação social. E o pessoal de rádio e TV sempre faz um produto, né? Audiovisual, normalmente, para entregar como TCC, como trabalho de conclusão de curso. E o meu, no caso, não foi diferente, né? Eu sabia que queria fazer um produto audiovisual para testar tudo ali que eu tinha aprendido na prática mesmo, né? De produção mesmo. E aí eu pensei, né, nessa toda essa trajetória que eu tive na universidade pública e realmente o fato mais importante que aconteceu na minha vida foi eu ter conseguido sair desse armário, conseguido me assumir enquanto LGBT. Então eu decidi fazer um filme com essa temática para representar esse processo que eu passei, que foi bem complicado, e talvez poder ajudar outras pessoas que assistissem esse produto audiovisual. Então foi esse start que deu para fazer um produto voltado a essa temática. E nós, né, que somos LGBTs, a gente passa até desde o início desse processo de autoaceitação e de identificação da nossa própria identidade, a gente tem muito ainda uma carência de certa representatividade, né, desde a infância, assim, quando a gente já se auto-identifica enquanto LGBT na infância. E aí eu me recordo que quando assisti o documentário, vários das pessoas que participaram relataram essa mesma realidade, né, que essa falta de representatividade LGBT, não que dificultou, mas
nos deixa um pouco isolados, né, em relação ao nosso autoconhecimento. E aí a universidade, para mim, também ela teve esse papel muito importante, né, de é um espaço muito mais diverso, né, múltiplas realidades, pessoas totalmente diferentes, e a gente se reconstrói nesse espaço, que é um espaço de formação, não só educacional, mas enquanto pessoa mesmo, né. E social, né, também, esse contato com pessoas que representam aquilo que você é, faz realmente você se entender com muito mais facilidade, né, e quando você vem de um ambiente conservador, como foi o meu caso, né, de cidade interior, né, enfim, a gente acaba não encontrando esse reconhecimento nos outros, né, então isso realmente dificulta essa questão de nos reconhecer, nos auto-identificar. E você poderia falar um pouco como que foi participar do programa Pontos Miss? Isso mesmo, né? Como que foi participar desse programa e qual o papel que ele teve em relação ao incentivo, se houve ou não para a promoção? Olha, participar do Pontos MIS, né, que é um programa que foi, se eu não me engano, chamava Orientação de Projetos de Curta-Metragem Pontos MIS, alguma coisa assim, que é do Museu da Imagem do Som de São Paulo, né. Foi, assim, um divisor de águas, assim, do que eu era ali na faculdade, né, enquanto estudante, produtor, né, de pequenos projetos ali, interdisciplinares, do próprio curso, para realmente virar um produtor profissional e iniciar esse processo de me profissionalizar e também de entrar no mercado audiovisual, né. Eu tinha terminado todas as disciplinas do meu curso, né, de rádio e TV na Unesp em 2018, no fim do ano. E aí eu não tinha condições de me manter, né, em Bauru, em outra cidade, morando fora, por, né, não ter condições financeiras. E eu sempre também estive na universidade com ajuda, auxílio permanência, né, da faculdade. E aí terminei o curso. Eu queria um estágio, mas eu não conseguiria ficar em Bauru, em outra cidade, procurando estágio até conseguir um e tal, eu não tinha condição. Então eu decidi retornar para minha cidade, voltei para Piracicaba, para procurar uma oportunidade de estágio, porque eu queria sair com essa experiência mais profissional, assim, sabe? Com essa outra experiência quando eu me formasse. E aí, nessa busca de estágio, eu consegui um estágio na Câmara Municipal da minha cidade, na Câmara Municipal aqui de Piracicaba, onde eu fiquei trabalhando na rádio, né, do Departamento de Comunicação da Câmara. E aí, como o contrato tinha 2 anos, eu decidi aproveitar esses 2 anos para também pensar no meu trabalho de conclusão de curso, porque eu não tinha ideia do que eu queria fazer, né? Até eu chegar nesse momento que eu queria fazer, né? Tive a ideia e o objetivo de fazer um filme voltado à temática LGBT, foi um processo muito longo de pensar e até chegar nessa conclusão, né? Então eu tive diversas outras ideias de produção audiovisual, e eu usei esse período que eu fiquei no estágio aqui em Piracicaba para pensar com mais calma nisso tudo, né? E aí eu cheguei nessa conclusão que eu queria fazer um filme com a temática LGBT, e aí mandaram no grupo do meu curso de Rádio e TV da Unesp que tinham aberto a inscrição para orientação de projetos em todas as fases possíveis, assim, seja, tipo, no início de construção do roteiro, ou seja, na produção em si, né, quando tá no momento ali de gravar o filme, ou na pós-produção, né, então eles pegavam qualquer projeto, em qualquer etapa de produção, para ajudar a orientar mesmo, né, aquela pessoa que está produzindo aquele produto no momento. E aí eu falei assim, vamos, eu não tenho nada escrito ainda, eu sei que eu quero fazer um curta sobre temática LGBT, então eu vou escrever pelo menos uma folha, né, 2 folhas sobre esse projeto e escrever nessa orientação de pontos MIS. E aí eu escrevi e eu tive êxito, né, eu passei, acho que foram, não sei quantos projetos foram inscritos, mas foram selecionados apenas 15. E aí eu tive 4 encontros com o meu orientador do Pontos MIS, que foi o Lucas Gervilha. E aí ele, nossa, muito experiente, fez mais de 100 produções de documentários, então ele conseguiu guiar toda a produção, essa pré-produção que eu estava fazendo do curta, né, de pensar o objetivo, de pensar como seria, né, essas entrevistas, como seria a condução do curta em si, documentário, né, onde eu queria chegar com isso, o público-alvo, enfim. Ele fez montar, assim, tirei uma folha que eu tinha escrito, viraram 15, assim, no final dos encontros, sabe? E essa experiência foi realmente um divisor de águas, porque infelizmente, durante o momento que eu estava estudando na Unesp, no meu curso, a gente não tinha muita experiência sobre editais, né? Os professores não falavam muito sobre isso, editais culturais para produzir o seu projeto, enfim. E aí, com esse encontro do Pontos MIS, a gente fez o projeto virar um projeto pronto, refinado, para ser escrito para editais culturais. Então, o Lucas Guervilha, quando a gente encerrou todos esses encontros, essas orientações que ele me deu, ele falou assim, olha, seu projeto está maravilhoso, assim, a gente conseguiu afinar ele muito bem para ser escrito para um edital cultural. Mas, tipo, eu falei, mas que isso, sabe? Eu não entendo nada, tenho chance, sabe? Eu sou estudante ainda, não sou nem formado. Ele falou, olha, não custa tentar, se inscreva para todos que você conseguir. E aí foi isso que eu fiz, né? Depois que acabou a orientação do Pontos MIS, o PROAC foi aberto, e aí eu escrevi em todos os editais nas quais ele se encaixava. E aí eu escrevi PROAC CMS e em 3 editais do PROAC Editais. E aí eu fui contemplado pelo PROAC CMS por um dos 3 editais que eu me inscrevi na categoria do PROAC Editais, né? E aí eu fui contemplado pelo edital
25 de 2020, que é desenvolvimento de longa. Então, aquele curta que iniciou naquele início de projeto do Pontos Mis, foi contemplado para desenvolver um longa. E aí, por isso que meu filme passou de um curta para um longa-metragem. Aí foi todo esse processo. E realmente, se eu não tivesse entrado no Pontos Mis ali, nessa orientação, eu não sei se eu teria produzido esse filme, sabe? Então, realmente foi um divisor de águas, assim, que mudou tudo a minha trajetória ali naquele momento. Bom, e mesmo com recursos limitados, você conseguiu gravar, né, o longa em 5 cidades diferentes, né? Como que foi esse processo para você? Que loucura, eu imagino que deve ter sido. Foi um processo de realmente uma pré-produção ali, de pensar em como que a gente ia utilizar aquela verba que, para mim, era muito, porque até então eu tinha trabalhado só em projetos da faculdade, né, normalmente Uhum. sem verba nenhuma, e aí o PROAC editais, né, que foi contemplado, que a verba vem direto para o projeto, para você usar para a produção em si dele, veio R$ 50.000, né, porque era um projeto de desenvolvimento de longa, não era para você produzir um filme, era para você desenvolver. Então, normalmente o pessoal escreve um projeto que eles vão montar o roteiro ainda, ou vão fazer pesquisa, e esses 50 mil é só para fazer essa etapa, que ainda é pré-produção só. Mas daí eu falei assim, como, né, a gente produzia na universidade sem verba nenhuma, agora a gente tem 50 mil, vamos fazer esse longa com R$ 50.000, né? Aí é uma loucura, mas a gente consegue, bora lá. E aí, para isso, eu chamei as pessoas ali que, né, ou era da minha sala, ou era meus calouros, ou meus veteranos, para se juntar, né? Todo mundo LGBT, claro, tive esse cuidado de selecionar as pessoas para participarem Uhum. desse filme que fossem LGBT por ser a temática LGBT. E aí a gente se reuniu ali num grupinho, uma equipe super reduzida, a gente era em 5 pessoas para as gravações, né? A equipe de produção em si era em 6, com 2 produtores, mas quando um produtor ia, a outra não ia, né? Então a gente dividiu essas viagens entre os 2 produtores. E aí era uma equipe muito reduzida, a gente gravou só nos finais de semana, porque é o que acontece com o aluguel de equipamento, né? Quando você aluga o final de semana, conta como uma diária só, mesmo você usando sábado e domingo. Aí você pega o equipamento na sexta e devolve na segunda de manhã. Então, Ah, para otimizar também o aluguel, a gente gravou só no final de semana, então foram 5 finais de semana, com mais 2 dias de feriado, que caiu na época de setembro, que era o 7 de setembro, alguma coisa assim, e aí caiu na terça, daí emendou tudo. Então a gente foi pensando em estratégia para a gente conseguir fazer render da maior forma possível o dinheiro, assim, mas a gente conseguiu gravar, mas o dinheiro acabou na pós-produção, né? Porque a pós-produção demorou muito mais do que planejado, por conta da gente captar muito, muito conteúdo, né? Acho que foram 10 horas de material bruto, assim, que a gente captou, bom. e gravamos em 4K, então tinha 6 teras de arquivo aí para renderizar, montar tudo isso foi muito complexo. Então a gente demorou, sei lá, um ano e meio, até 2 anos, nem lembro direito, para montar em si o filme. Então o dinheiro acabou, né? Eu não consegui pagar, Uhum. por exemplo, a montadora para ficar todo esse tempo que ela ficou montando o filme, porque a verba acabou antes, né? Mas como eram amigos próximos e o pessoal todo acreditava no projeto e tinha afinidade com a temática por ser LGBT também, a gente seguiu juntos assim e fez acontecer. Perfeito. Falando sobre o conteúdo do filme, não com cuidado para não dar alguns spoilers ainda para quem for assistir, durante o filme ele combina, né, uma série de entrevistas com performances artísticas. E aí, por que foi uma decisão sua abordar essa forma de expressar, de linguagem? Qual que foi o objetivo, assim, de trabalhar com essas diferentes expressões, assim, para a apresentação das histórias? Então essa questão de trazer a arte junto, né, com as entrevistas ali e tudo mais, tem diversos objetivos, assim, né? Diversos Uhum. motivos para que eu escolhi que o filme se guiasse por essa narrativa, né? Uma, porque o filme tem a representatividade de ser uma representação da minha experiência enquanto LGBT, então tem a questão, né, das entrevistas que fala sobre o assunto, mas eu queria trazer também uma questão artística por ter a ver com, né, o meu fazer artístico ali, né, do cinema. Então eu tenho essa afinidade com a arte. Esse é um dos primeiros, né, motivos aí, objetivos. O outro é que também eu percebi, assim, conversando com as pessoas LGBTs, que muitas delas utilizavam a arte para se expressar. Eu acho que talvez Sim. por muito tempo ter ficado, né, dentro desse armário, ter ficado escondido, não conseguindo conversar com ninguém sobre a sua sexualidade. Então, as pessoas normalmente usam a arte como uma forma de expressão daquilo que está, né, preso dentro, né, que não consegue expressar de outra forma. Então, eu acredito que a comunidade LGBT ela é muito artística nesse sentido, assim, sabe? Sim. Não só utilizar isso para expressar o que está dentro de você, mas também utilizar a arte como forma de militância, um ativismo aí, né, que o pessoal chama. Então, tem esse motivo também.
tem um motivo de tornar a narrativa mais leve, né? Porque só entrevista eu sei que cansa, fica cansativo. Então, a arte ali, né, entre as entrevistas consegue dar um respiro pro pessoal que está assistindo e deixar mais bonito esteticamente também, né? E o outro motivo é que eu acho que as pessoas, quando assistem um filme com uma acessibilidade maior, ou voltado à arte, assim, eu acho que consegue entender melhor o que está passando ali, sentir, assim, sabe? Não só entender, mas como sentir. Eu acho que isso toca mais fortemente as pessoas, principalmente as pessoas que não são letradas no assunto, né? Ou não são LGBT ou não têm contato com essa temática. Então, quando uma pessoa que não tem contato com essa temática, não é LGBT, assiste um filme que tem uma acessibilidade maior, principalmente voltado com a arte, que a arte consegue sensibilizar as pessoas dessa forma, eu acho que elas conseguem entender melhor o que a gente quer passar ali, essa mensagem. Então, é por todos esses objetivos que eu escolhi trazer essas expressões artísticas pro filme. Perfeito. E ficou tudo muito bem costurado, tudo muito bem elaborado, né? As histórias. Acho que pelo fato de todas as histórias elas serem, obviamente, diferentes, mas o processo pelo qual nós passamos é muito parecido, né? E aí você entrevistou, são 9 pessoas, né? E aí, dentre essas histórias, teve alguma que te marcou mais? Olha, é difícil escolher, viu? Porque acho que todas acabam atravessando Aham. as nossas vivências, assim, né? Mesmo sendo pessoas tão diferentes, de épocas diferentes, locais diferentes, né? A gente acaba se identificando com essas histórias, né? De vida, seja pela questão da dificuldade de se expressar, de se assumir para sua família, seja na questão religiosa que acaba atravessando a maioria dessas vivências aí. Mas eu acho que tem uma, assim, que acaba me afetando muito pelo contexto todo, né? Daquele momento que eu estava produzindo também. E sempre quando eu assisto, até hoje em dia, acaba me afetando um pouco, assim, sabe? É por conta dessa questão dos avós, né? Porque eu acho que tem dois entrevistados que eles falam sobre essa questão da parte dos avós, né? Que eles, mesmo sendo de outras gerações, assim, acabaram apoiando muito fortemente essas pessoas. E eu acabo me sentindo mais afetada por essa história por conta de eu ter perdido a minha avó durante uma semana antes, um mês antes, de iniciar as gravações do filme. E a minha avó foi uma pessoa que me apoiou sempre, assim, né? Ela não falava verbalmente assim, olha, filho, eu entendo que você é tal, mas eu nunca via ela com um olhar de julgamento, sabe? Um olhar de Uhum. preconceituoso. Eu mostrava para ela diversas fotos, assim, quando tava usando uma roupa, né, tida como feminina, tal, e ela não julgava, ela dava risada, sabe? De uma forma não julgadora, assim, sabe? Então, isso me marca muito porque eu queria que ela visse o filme pronto, assim, sabe? E eu queria falar para ela o quanto foi importante ela me acolher, né, de certa forma, sobre, né, o que eu sou e tudo mais, e não me julgar. Então, acho que isso acaba me afetando muito até hoje em dia, que eu assisti esse filme acho que mais de 200 vezes, mas é uma parte ali do filme que realmente me toca por esse motivo. E aí, durante um processo de construção, mas sobretudo de exibição do filme, pelo fato do filme também contar, né, parte da sua história, teve algum momento, alguma situação que você identificou, assim, o poder transformador, assim, da mensagem que o filme passa? Nossa, eu acho que foi o momento que fez eu virar a chavinha e não lançar o filme no momento que eu queria lançar, né? Porque o objetivo de lançar era lançar, depois de produzido, lançar o filme no YouTube para que todo mundo tivesse acesso, né? Mas por conta da pós-produção, como eu já disse no início, ter demorado um pouco mais, né? Por conta, né, do material e tudo mais, a gente começou a realizar exibições presenciais do filme, né? Com uma roda de conversa. E Sim. aí, dentre essas exibições, uma das primeiras, acho que foi a segunda, se não me engano, que a gente fez no Sesc de Jundiaí, no final da exibição, depois da roda de conversa, veio um menino muito emocionado, um adolescente, falar comigo. Ele tava, tipo, com os olhos cheios de lágrimas, assim, falando que ele tava passando por dificuldades na questão de se assumir, porque os pais deles não sabiam que ele era gay, e ele não sabia como contar, e tava passando por esses conflitos, e achava que a família não ia entender. E aí ele falou que foi muito confortante, assim, assistir experiências que ele estava vivendo naquele momento, que foram faladas no filme, né, que as pessoas passavam por esses momentos, mas que no fim dava tudo certo, assim, sabe? Mesmo que se as famílias não aprovassem e tudo mais, as pessoas conseguem encontrar apoio nos amigos, nos coletivos, e deixar de ser quem você é muito mais doloroso do que, né, não se assumir e passar por esses conflitos que vai passar, provavelmente com os pais, por exemplo. Então ele falou que foi muito reconfortante ver essas histórias e se sentir representado naquilo ali que viu. E a roda de conversa também proporcionou isso aí para ele, sabe? Então eu acho que isso fez com que eu
entendesse que o projeto poderia alcançar voos maiores, assim, sabe? Do que apenas lançar no YouTube, que também teria o seu impacto, mas eu acho que o impacto maior seria ocupar todos esses espaços que eu conseguisse. Então, por isso Sim. que eu decidi segurar o lançamento do filme, e tô, né, desde 2022 até agora segurando esse lançamento, porque eu ainda estou sendo chamado para fazer algumas exibições. Eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços, né, principalmente com uma roda de conversa, né, para não só assistir aquilo lá, mas também discutir, né, sobre o que aquilo traz para gente, o que isso representa para aquele espaço. Então, com certeza foi, eu acho que um dos fatos mais importantes, porque fez com que mudasse também esse processo de lançamento do filme, né? Sim, e esse espaço da exibição junto com uma roda de conversa é importante porque ele se transforma também em um espaço de escuta, né? Não só a escuta ali das histórias que a gente está assistindo, mas das histórias que ali naquele momento estão acompanhando essas outras histórias. E aí eu me recordo do dia que teve a exibição aqui na Unesp de Presidente Prudente, que nós tivemos uma conversa muito boa em relação às experiências que cada um que estava ali vivenciou também quanto LGBT. E aí eu, enquanto geógrafo, assim, de cara, já amei, assim, o filme, porque tem um conceito ali que pra gente da geografia é muito caro, que é o lugar, né? Na interpretação geográfica, o lugar, ele é um espaço da afetividade, é um espaço de pertencimento, de reconhecimento, de acolhimento. E aí você apresenta, justamente pelo título, o armário não é o nosso lugar. E aí eu, assim, não querendo saber de você uma posição, assim, teórica, mas o que você identifica como esse lugar, assim? O que é esse armário? Ou o que esse armário ele representou pra você, ou ainda representa? E o porquê a escolha desse nome? Aham, tem diversas questões aí voltadas, né, a isso, mas o armário, acho que para o filme em si, eu acho que representa essas camadas que a gente é colocado de repressão, de preconceito, sabe? Uhum. Que a gente é colocado desde a infância, né? Que essa questão da binariedade, do que é o homem, do que é a mulher, que são coisas feitas para menina, coisas feitas para menino. E isso vai colocando numa caixinha, né? Que eu acho que isso representa o armário, né? Que é simbólico, que a gente não consegue ver, mas sente muito, né? Nessas questões sociais, de interação, em certos grupos que você frequenta, você sente uma repressão ali, seja com olhar, seja verbal, seja violência física. Então, isso vai fazer com que a gente se reprima dentro dessa caixa, né? Mas eu não coloco o armário também só como uma coisa negativa, porque às vezes pode ser uma questão de segurança também, né? Sim. Porque tem Uhum. ambientes que a gente realmente não pode ser quem a gente é, infelizmente, porque a gente vai sofrer violência. Então, isso acaba sendo um lugar também de segurança, né? Mas claro que a gente está lutando e quer lutar para que esse armário não exista mais, o que é muito difícil, né? Bem utópico, né? Na sociedade que a gente vive, mas a gente está lutando para que isso seja cada vez mais confortável e a gente consiga ser quem a gente é em todos os lugares da sociedade, né? Mas eu acho que pro filme, assim, e como eu entendo esse armário, são essas repressões que colocam a gente, assim, sabe? Que coíbem a gente de ser quem a gente é, sabe? Eu acho que seria mais nesse sentido. Sim, verdadeiramente, assim. Eu também entendo o armário não como um lugar apenas de determinação, um lugar que vem de fora, imposto pra gente, né? Ele é um lugar ali que a gente entende a partir da nossa situacionalidade, né? Ora ele pode servir como um lugar de refúgio, né? Ora ele serve, ele evoca essa questão das determinações sociais em que interpretam sobre o que é esse nosso armário. Queria saber de você, enquanto produtor, né? Qual é a significância ou a importância que você vê do cinema, sobretudo para contar essas histórias de resistência de pessoas LGBTs. Porque a minha história assim, de construção da minha identidade foi a partir de filmes, né? O primeiro filme que eu assisti foi Orações para Bob, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Esse é o mundo que tem pra mim. Eu chorei, assim, uma semana inteira. E aí vem aquilo que eu comentei um pouco, né? Falta dessa representatividade. E aí esse filme, ele mostra é, uma outra, um outro aspecto das identidades LGBTs, né? Ele é uma história muito leve, tem assuntos, sim, muito pesados, mas a forma como ele é pensado e produzido é um filme que é para ser assistido pela família inteira, né? É um filme que eu gostaria de ter assistido em primeiro momento. Então, como que você vê essa importância do cinema para esse processo de autoaceitação? Nossa, eu acho que é fundamental, assim, né? Você se reconhecer nos meios de comunicação, assim, é importante. É tal como a gente estava comentando no início, né? Que dessa Uhum. representatividade do convívio, assim, mesmo com pessoas que se pareçam com você, não difere dessa questão de ver, né, conteúdos que, com pessoas, com temática, com vivências que pareçam com você também, né? E o cinema tem esse espaço de apresentar diversas realidades, né, sociais,
mesmo que fictícias, né, algumas histórias, elas também representam as nossas vivências sociais, né? Então, o cinema é um lugar também que permite a reflexão, né? Faz você refletir sobre a realidade que a gente vive. Então, ter essa diversidade de corpos dissidentes, de vivências diferentes, é muito importante porque faz com que o público, as pessoas se reconheçam nessas histórias, né? Então, isso é muito importante e é muito importante também a gente encontrar conteúdos que não fale só sobre violência, né? Por isso que você Sim. mesmo mencionou que O Armário é Nosso Lugar é um filme que é leve, porque realmente a gente quis trazer isso, né? Claro que falar sobre a violência, infelizmente, ainda é necessário por conta da todas essas violências que a gente vive ainda hoje em dia, mas a vivência LGBT é além disso, né? Além da violência, né? A gente também ama, a gente também trabalha, né? A gente vai ao cinema, a gente dorme, a gente é como qualquer pessoa, sabe? Tem os mesmos problemas, assim. Então, trazer isso de uma forma mais leve é também tirar a gente desse lugar de só falar sobre violência, né? Porque o que a gente encontra muito são histórias, né, de tristeza que acaba em morte, ou nos próprios noticiários, né? Quando a gente vê sobre pessoas LGBT que sofreram violência física, né, e tudo mais. Então, eu acho que o cinema tem essa função de representar essas vivências e também de trazer essa forma de, acho que tirar essa descaracterização de que é uma comunidade que só sofre também, sabe? Sim. Então, acho que o cinema acho que é muito importante, né, assim, para toda essa construção. E eu acho que a gente consegue modificar, assim, a sociedade com o cinema, com a comunicação. Acredito que a arte tem esse poder de não só representar, mas também de fazer refletir, de fazer mudar o que a gente vive atualmente. Perfeito. E aí, falando sobre a circulação do filme, né, porque ele circulou bastante, né, desde espaços da universidade pública, instituições. E aí, eu queria saber de você como que você sentiu algum tipo de diferença de receptividade, aceitação, ou nesses espaços diferentes em que o filme circulou. Olha, a maioria das exibições, assim, acho que todas foi uma receptividade muito positiva, porque as pessoas que frequentavam eventos, né, como esse, eram pessoas que já estavam engajadas na luta, eram LGBTs ou tinham contato com pessoas LGBTs, então o público normalmente eram pessoas que já eram letradas no assunto, que, né, eu falo que é claro que é muito interessante se as pessoas ocuparem esse espaço, mas eu queria que outras pessoas também ocupassem esse espaço que não fossem letradas, sabe? Porque essa mudança tá também nessa população que não entende, sabe? Que é normalmente quem acaba sendo violenta com a comunidade LGBT, preconceituosa, por falta desse conhecimento, falta desse contato com esse assunto, né? Então eu queria que nessas exibições aparecessem mais pessoas que não fossem letradas, para a gente realmente discutir ali, conseguir fazer com que, né, mudasse essa realidade a partir dessas pessoas que não entendem sobre o assunto, mas a maioria foram, assim, exibições bem tranquilas, bem aceita pelo público, assim, as rodas de conversa foram muito interessantes para realmente entender a diversidade de todas essas vivências, né, que a gente encontra e foi interessante por eu conseguir alcançar lugares que eu nem imaginava que alcançaria, assim, em outros estados, por exemplo, quando eu comecei em busca dessas exibições, comecei aqui localmente, nas universidades públicas aqui do estado de São Paulo, mas aí eu acabei extrapolando esse limite do estado de São Paulo e foi muito interessante porque eu tive contato com diversas vivências, assim, de pessoas LGBTs que se atravessavam entre elas, né, mesmo aqui em São Paulo, mesmo lá na Bahia, que eu fui apresentar, passava por mesmas dificuldades, mas a gente via como que era diverso, né, essas vivências todas. Isso foi muito especial para mim, mas em relação à receptividade, sim, foi tranquilo, assim, todas as exibições. Acho que uma ou outra teve alguns pontos, assim, de perguntas mais críticas, assim, principalmente em Uhum. relação à questão religiosa, né, que o filme aborda isso, porque realmente a questão religiosa é uma questão que atravessa a maioria das vivências LGBTs, né? Por vir de família religiosa, né? De um contexto todo religioso que a gente vive no Brasil. Então, isso acaba sendo muito opressor para as vivências LGBTs, né? E em algumas exibições, acho que uma ou duas, as pessoas questionaram em relação a isso, sabe? Que não concordavam, enfim. Mas a gente estava ali para conversar e pontuar o que era importante trazer, porque era importante trazer esse assunto naquele momento para vivência LGBT, né? Porque é algo que acaba atravessando muito as nossas experiências e vivências que a gente acaba passando aí desde a infância. Mas, no geral, sim, foram experiências muito positivas com as exibições, com as rodas de conversa, assim. O que diferenciou um pouco da universidade pública com os centros culturais, assim, foi a questão de público. Porque, infelizmente, Uhum. hoje em dia a gente está sofrendo muito com uma questão de esvaziamento de espaços públicos desses eventos.
E aí já tem esse esvaziamento no geral, ainda quando é um filme ou um evento de temática LGBT, a gente tem um esvaziamento muito maior ainda, porque acaba nichando esse público, né? Como eu falei, a maioria eram pessoas LGBTs que frequentavam esses eventos. Então, já nichava, tem eventos com 2 pessoas, com 4 pessoas, então era mais essa questão. E a universidade pública, diferente dos centros culturais, eram ambientes que a gente conseguia uma mobilização maior, né? Por conta de questões coletivas, de centros acadêmicos, de divulgação mesmo, e de ser no próprio espaço da universidade pública que os estudantes já estavam vivenciando ali, então eles ocupavam aquele espaço com mais facilidade, sabe? Em outros espaços como SESC, centros culturais, infelizmente a gente teve um esvaziamento desses eventos, assim. Realmente, essa questão do esvaziamento, ela é muito real, assim. Até mesmo aqui na própria universidade, é muito difícil a gente conseguir mobilizar, né? E até é muito, extremamente contraditório, porque como que nós conseguimos, por exemplo, lotar uma Avenida Paulista com 3 milhões de pessoas, né? E não conseguimos nos apoiar nesse quesito, né? De incentivar o que nós estamos produzindo enquanto arte, enquanto ciência, ou pensar até, enfim, propostas, enfim, de eleições, de candidatos que lutem e que defendam, né, as nossas pautas. Então é um processo que acho que a gente ainda mesmo, enquanto comunidade, também precisa constantemente rever e dialogar sobre isso. Porque se não estamos consumindo o que nós mesmos estamos produzindo, né, até que ponto a gente pode esperar que essa transformação realmente aconteça. Sim, sim, e desmobiliza um pouco, né, esses eventos, né? Porque se você não tem eventos que são ocupados por essas pessoas, não mostra uma demanda de necessidade, aparentemente, assim, sabe? Porque, Uhum. tipo, se a prefeitura aqui de Piracicaba, por exemplo, eu faço diversos eventos aqui que são esvaziados, eu falo, cadê a demanda? Então, não estão querendo esses eventos, não estão precisando. Então, aí pode não apoiar mais, entendeu? Então, por isso também que é muito importante que a gente ocupe esses espaços, né? Você comentou que apresentou o filme em alguns outros estados, né? Eu queria saber, assim, quais foram, né? Tipo, esses estados até onde você, até aqui, chegou, né? Porque acredito que vai muito mais além ainda. E quais foram, se teve dificuldades, assim, por essa questão de... Sei lá, né? O Brasil é um país extremamente com dimensões continentais, né? Assim, principalmente nessa fase que você está apresentando o trabalho. A partir dessa estrutura de conversas e diálogo, né? Quais essas dificuldades que você enfrentou e se encontrou, né, durante esse seu caminhar por aí, por esse país. Olha, principalmente, eu acho que você já deve saber que é questão de verba, né? A questão de Sim. verba sempre é o problema maior, assim, dos artistas, que realmente não tem uma valorização em relação a isso. Mas eu apresentei em 7 estados fora de São Paulo, se não me engano. Acho que foi Santa Catarina, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, acho que foi isso. Isso. E aí é mais a questão de verba mesmo. Teve uns estados que foram mais tranquilos em relação a me levar até lá, como foi a questão de Santa Catarina, que a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que eles têm um programa lá de fazer um ciclo de levar uma exibição ou uma peça de teatro para todos os campos que eles têm, né? Eles têm 5 campos ali em Santa Catarina, e aí eles conseguiram essa verba com muita facilidade, compraram passagem de avião e tudo mais, me levaram para lá, tinha um carro oficial que me levava para todos os campos. Foi Uhum. super tranquilo, assim, sabe? Por ter já essa trajetória de levar, né, projetos para fazer essa circulação, né? Acho que chama até Circula UFSC, alguma coisa assim. Mas aí em outros estados foi mais complicado, né? Porque todas essas negociações que eu tive, assim, que levava o projeto, foi tudo partido de mim mesmo, assim, sabe? A minha equipe, né? Só eu mesmo ia atrás das coisas para conseguir fazer rodar. Então eu pegava assim, tem uma universidade, o FMG, lá em Minas. Vamos tentar levar para lá. Aí eu pegava, tipo, os cursos de comunicação no site mesmo, no portal da universidade. Pegava o e-mail dos professores, do centro acadêmico, dos alunos, Instagram do centro acadêmico e mandava mensagem: olha, tem um filme tal, 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 tô exibindo em vários lugares, vocês conseguem me levar? Tal. E aí começava essa negociação, mas era tipo 50 e-mails para cada campus, assim, de cada universidade que eu ia atrás, e para tentar que um desses desse certo, sabe? E Uhum. aí foi um trabalho muito árduo, assim, sabe? Que eu fiz com todos esses espaços. E aí teve um espaço que foi um espaço não, né? Um estado que foi bem complicado, porque foi um edital de ocupação dos espaços culturais do estado da Bahia, né? Eu escrevi nesse edital, eu passei para ocupar os 10 espaços que eu tinha inscrito, que tinha capacidade de receber uma exibição de filme. Porém, a ocupação desses espaços era o edital só de ocupar, né? Aí eu não tinha verba nenhuma para transporte, para me manter por todo esse tempo, para realizar esses 10 eventos nesses 10 espaços.
Então, eu fui pensando o que fazer, assim, quando eu fui contemplado. Aí eu consegui dar minha irmã as passagens de avião, porque ela trabalhava numa companhia aérea, então eu consegui de Uhum. graça isso. Falei, isso já facilita. E aí eu fui indo atrás de cada cidade, porque eram 9 cidades, né? 10 espaços culturais, 2 eram em Salvador, mas os outros 8 eram em cidades diferentes. Aí eu fui entrando em contato com as pessoas que eu encontrava através das redes sociais, da pesquisa no Google mesmo, colocava lá coletivo LGBT em Mutuípe, por exemplo, coletivo LGBT em Valença. E aí ia buscando pessoas que me ajudavam a estadia, falava com vereadores que eram pró a causa LGBT, conseguia um dia no hotel, por exemplo, ia fazendo esse processo todo de tentar exibir nessas 9 cidades, mas foi bem complicado, tanto que eu não consegui exibir em 9 cidades, porque uma delas realmente eu não conseguia apoio nenhum, nem de Aham. transporte, nem de estadia, e nem de alimentação, nada. Então, daí realmente não tinha como fazer, eu fui com um dinheiro super limitado, né, para me alimentar lá e tal. Então foi um processo bem assim complicado, sabe? Mas eu fui na cara e coragem. Teve uma cidade lá que eu não lembro qual que foi, mas que eu cheguei sem lugar para ficar, sabe? E aí a pessoa que foi me buscar da prefeitura com carro oficial conhecia alguém que pôde me ajudar. Pô, assim, depois de Aham. conversar assim, né, tipo, com ele, ele me deixou no shopping lá e daí ele falou assim. Eu fui conversando, contando tudo a história dele pra ele, né, e tal, falando que eu não tinha lugar pra ficar. E aí ele falou, calma que eu vou dar um jeito, fica aí no shopping, daqui a pouco eu te ligo. Aí ele viu com o amigo dele e conseguiu uma estadia pra mim no apartamento desse amigo. Então foi tudo assim, sabe? Eu cheguei na cidade sem lugar pra ficar, mas com a ajuda das pessoas, contando a minha história, falando o objetivo de estar ali, fazendo aquele evento. As pessoas me ajudavam, assim, sabe? Mas foi bem complicado, assim. Passei nervoso, muito nervoso várias vezes, assim. Porque, nossa, um estado que eu nunca tinha ido, né? Com essa dificuldade de fazer esses eventos. Mas foi muito bom, assim, sabe? Essa experiência muito positiva, assim, tudo. Faria tudo de novo, apesar de todo esforço. Foi muito Uhum. bom apresentar o filme lá, conhecer essas pessoas, esses espaços. E foram eventos muito cheios, assim, no geral. Foi muito legal. Ah, que bacana, assim. Além de diretor, produtor, você também é o empresário. Você faz, dá um jeito de fazer o filme circular. Mas que bom, né? Porque realmente existem situações que a gente já nem imagina, e aí quando a gente está lá, né, o que está acontecendo, a gente entende que, tipo, nossa, tá, ok. Isso realmente foi muito bom. Teve um. Sempre tem, né? Alguma coisa positiva de tudo isso. E aí, antes de encaminharmos assim pro tópico final, para falar sobre possíveis projetos futuros, queria comentar um pouco mais assim sobre o filme, né? Sobre a história do filme. E eu me recordo que alguns personagens ali, alguns personagens, algumas pessoas que apresentam suas histórias, elas se conhecem, assim, como que foi essa logística, assim, todo mundo ali se conhecia ou não, se eles chegaram a se conhecer em algum determinado momento. Então, a maioria não se conhecia. Dos entrevistados, na verdade, conhecia só uma pessoa, que é a Ana, que é minha caloura no curso de rádio e TV, né, Aham. foi minha caloura, então eu conhecia só ela e o restante foi através de pesquisa mesmo que a gente fez, das redes sociais, grupos de Facebook, né, a gente postava nos nossos stories, né, no Instagram, procurando essas pessoas que gostariam de contar a sua história, né, sobre as suas vivências LGBT ali no filme. E aí a maioria das pessoas não se conheciam, acho que a única que se conhecia, que tá no filme ali, né, que depois a gente mostra, elas estão separadas ali, depois no Uhum. meio do filme elas acabam juntas ali, mas acho que foi a única dupla, assim, de pessoas que se conheciam, porque do restante ninguém se conhecia. É, Alguma delas se encontraram no lançamento que eu fiz do filme aqui na minha cidade, em Piracicaba, que eu fiz uma exibição de lançamento, assim, né, que foi no Teatro Municipal aqui de Piracicaba, e aí eu chamei as pessoas, né, que participaram como entrevistados para participarem desse evento. E aí, infelizmente, por ter sido, acho que foi numa segunda-feira, muitos deles não conseguiram. Então, das 9 pessoas que foram entrevistadas, apenas 4 conseguiram comparecer, né? Que eram ou da cidade, né? Que tem uma entrevistada aqui que é de Piracicaba, ou da região, né? Que daí veio uma outra entrevistada de Araraquara e 2 de Limeira. E aí elas se conheceram nesse dia. Mas fora esse contexto, assim, eles não se conhecem ainda. Eu me lembro que quando eu me lembro que quando eu tava assistindo, assim, teve algum dado momento que é, as duas mulheres, elas são um casal, né? Alguma deve ter soltado alguma coisa, algum assunto de que elas se conheciam, né? Eu fiquei assim, meu, tá, será que elas se conhecem? Será que me veio assim esse insight já, né? Depois que quando vi que no filme apareceu, eu já fiquei, ok, tá, real. Olha que fofo, me emocionei assim em diversos momentos do filme, né? Desde o início. Eu chorei assim.
Bastante. Não foi choro de tristeza, foi choro de me reconhecer em todas aquelas histórias, né? Sobre todas as dimensões da nossa vida. E aí eu queria perguntar pra você se existe muito de você, se teve alguma mensagem durante o filme que você pensou em transmitir aquilo que você vivenciou, aquilo que você sentiu, né, sobre o seu processo de entender o que é armário, de sair desse armário ou não. Eu acho que é uma mensagem geral, assim, do filme. É realmente o quanto a nossa vida muda quando a gente realmente consegue ser quem a gente é, sabe? Eu acho que é isso que eu quis que o filme representasse e trouxesse para o público. Porque é isso que eu senti na universidade, né? Uhum. Quando eu vim daquele peso todo da infância e adolescência, de me esconder, de me sentir com vergonha de ser quem eu sou, a partir do momento que eu consigo ter orgulho de quem eu sou e me assumir para minha família, me assumir para meus amigos, né? E passar a não ter mais vergonha, passar a ter orgulho de ser quem eu sou, de poder falar do jeito que eu quero, me expressar do Aham. jeito que eu quero, sem ligar para os meus gestos, para, né? Sem ligar para o modo que eu estou como falando, se minha voz é fina, se estou falando de um jeito, né, que não é aquele jeito certo que eu fui educado a ser, Sim. é muito gratificante, assim, sabe? Então, eu queria passar essa mensagem para as pessoas, e principalmente para as pessoas que estão passando por esses conflitos de entender quem é, quem se é, né? Num ambiente que muitas vezes é complicado, conservador, opressor. Então, acho que é isso, sabe? As pessoas verem o quanto é importante ser quem você é e o quanto a sua vida muda quando você consegue ser quem você é. Mas, claro, dentro de uma segurança que a gente tem que ter, né? Não adianta, tipo, a gente querer, né, que todo mundo saia do armário, porque não é assim, né? Cada um tem sua realidade, cada um tem os seus conflitos. Então, quando você puder sair com segurança desse armário, você vai ver o quanto é bom ser quem você é. Então, Uhum. acho que é essa mensagem que eu quis passar com o filme todo. Sim, foi muito positivo. E desde o dia em que o Alessandro, gente, ele veio aqui da Unesp, Presidente Prudente, né? Foi o primeiro evento do projeto Vivência de Gênero, que a gente inseriu essa discussão do aspecto do gênero para além da binaridade, né? Porque até então os eventos do projeto eles estavam sendo desenvolvidos apenas para as discussões sobre mulheridades, né? E aí esse foi o primeiro evento do nosso programa para o projeto que abordou essa questão do gênero enquanto diversidade, enfim, trazendo a discussão também dos gêneros e das sexualidades, e da pauta LGBT sobretudo. E aí, desde o dia da exibição desse filme, agora que eu estou no processo, né, de finalização do mestrado, eu fiquei, assim, me perguntando, me revendo, assim, a minha história, e aí eu até mudei o título. Assim, o filme, ele provocou em mim um sentimento, assim, de transformação, sabe? Me inspirou, porque minha temática de pesquisa é um pouco dolorosa também, porque fala sobre violência, sobre saúde e tudo mais, e aí agora é o Brasil fora do armário. Então, a exibição desse filme foi muito importante para mim, porque ele me fez repensar também não só o meu papel enquanto pesquisador, né, da pesquisa enquanto um instrumento importante de educação, de formação, para quem for ler, mas também de me revisitar, sabe, como foi meu processo de construção do meu armário. Então eu gostei muito, assim, foi muito tocante, assim, para mim ter assistido esse filme. Eu queria compartilhar isso com você. Muito feliz mesmo. E é isso, né? A gente se unindo para somar nessa luta aí, com certeza. E aí, falando sobre os próximos passos, né? Você está com algum novo projeto? Se existe algo em andamento por aí? Se tem algum financiamento, algum tipo de apoio, seja pela Eli Paulo Gustavo, você pode contar um pouco sobre o que vem por aí? Então, os meus dois projetos, né, após a conclusão do meu curso lá no Unesp, foram projetos voltados a documentários, né? Eu fiz o primeiro, que é o Armário é Nosso Lugar, né? Assunto principal dessa conversa aqui. Eu fiz o segundo com uma equipe de São José dos Campos, através da Lei Paulo Gustavo, que é um curta documentário, as raízes da LGBTfobia no Brasil. E aí eu não tinha ainda nadado por águas da ficção, né? E aí, recentemente, eu gravei dois curtas de ficção, né, que foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo de Bauru, lá em 2023, mas o recurso saiu apenas no fim do ano passado, né, em 2024, e aí a gente começou a produzir os dois curtas, né, nesse ano. Aí um deles é o Além do Encontro, que eu dirigi, fiz a produção executiva, que é um filme voltado à temática gay, né, que é voltado a um romance, um drama romance. E aí o outro filme é Como as Mulheres Amam, que é voltado à temática lésbica, que eu ocupei a função de assistente de direção e de produção executiva. Os dois projetos são ideias minhas, né?
o Além do Encontro, eu decidi fazer a direção, né, por conta de ser realmente uma história que me atravessa muito enquanto gay. Mas o Como as Mulheres Amam, por ser temática lésbica, né, mesmo o projeto sendo o projeto meu, eu não me senti confortável de assumir uma direção ou uma área Sim. criativa do filme, né? E eu montei uma equipe toda feminina, né, de mulheres LGBTs. Então foi uma experiência muito boa e interessante também com essa equipe. E aí a gente gravou esses dois filmes no mês passado, né? Foi uma correria, porque foram 8 diárias cada filme e foi uma em seguida da outra, assim, eu quase fiquei doido. Mas deu tudo certo, assim, foi uma experiência muito diferente da experiência que eu tive com o documentário, né? Porque ficção é outra pegada, você cria tudo, né? Roteiro, cenário, figurino, atores, então é uma outra pegada, mas que eu gostei muito de fazer. E aí agora a gente está na etapa de pós-produção desses dois curtas, né? Provavelmente a gente finaliza a pós-produção no fim desse ano. E aí, como eu sou artista independente, vivo digital cultural, aí a gente já tem que pensar em 1000 projetos, no mesmo tempo que já tá fazendo a produção dos projetos, tem que pensar em outros e assim a gente vai, né? E aí eu tô aguardando a abertura dos editais do PROAC, do Aldir Blanc, né, que devem abrir em breve. E aí eu vou escrever meus outros projetos, né, que tenho projetos de documentário, tenho projetos de ficção, vou escrever todos que eu puder para ver se eu consigo realmente produzir algum ano que vem, né? Porque é isso, né? A gente se antecipa para no ano que vem estar produzindo ainda, continuar nessa questão de produzir os audiovisuais, né? Porque senão, se a gente for tentar auditar só ano que vem, aí só daqui 2 anos eu vou conseguir produzir um outro filme. Então a gente tem que estar nesse corre frequentemente, assim, para sempre estar produzindo algo. Mas é isso, diversos projetos sempre. E torcendo para que algum seja contemplado de novo. Maravilha, e nos avise quando estiver pronto, porque a gente traz você aqui de novo na universidade. E aí sinto que vem novas premiações por aí. E aí falando de premiação, como que foi para você receber os prêmios ver que, né, que essa história, que o seu trabalho ele foi reconhecido, foi premiado em premiações muito importantes, né? Então, é uma validação, assim, né? Que você tem que o seu trabalho tá sendo bem feito, assim, tá alcançando outros espaços. E a questão dos festivais, das mostras, para quem é produtor, né, cineasta independente, é muito importante, porque isso realmente valida o seu trabalho, né? Valida a sua produção, né? Então, é muito importante, por exemplo, para esses editais culturais que eu falei para você que eu vivo disso, né? Então, quando você escreve um projeto para esses editais culturais, você tem que colocar ali o seu portfólio. Aí nesse portfólio tem todas as suas seleções, suas premiações, né, festivais, mostras, enfim. Então isso também chancela, né, a sua trajetória artística como uma trajetória bem-sucedida. Então é muito importante para a gente ser selecionado nessas mostras e festivais, né. E eu fiquei muito feliz que eu fui selecionado por algumas mostras. Dentre essas mostras eu ganhei um prêmio, apenas, mas é o início, torcendo para vir mais aí, que Aham. foi o do Armário Não é o Nosso Lugar mesmo, que foi o melhor documentário, longa-metragem do segundo Festival Nacional de Cinema de Lages, né? Mas daí vieram outras seleções para outras mostras, e eu fiquei muito orgulhoso porque esse ano a gente realmente foi selecionado para um festival muito importante, com o curta documentário A Raiz da LGBTfobia no Brasil, que foi selecionado para o Rio LGBTQIA+, né? Que é o Festival Internacional de Cinema LGBT do Rio. Então foi uma seleção muito importante, assim, sabe, pra gente, e a gente ficou muito feliz. Esperamos mais aí. Ah, com certeza. E aí, falando de festivais, como que foi para você construir, idealizar o Pira Queer? Você acredita na potência, né, do cinema, enfim, dessas realidades, entidades, dissidentes? Então, criar esse festival LGBT aqui pra minha cidade, né, Piracicaba, foi uma ideia que eu tive tendo referência de outros espaços, né? Eu lembro que eu fui para Florianópolis, num período que teve um festival LGBT na cidade, e eu achei muito interessante isso, porque foi no centro da cidade, sabe, cheio de atrações culturais, com feirinha, sabe, né, ali empresários, né, artesãos LGBTs e tudo mais. Então, eu falei assim, por que não tentar trazer isso para minha cidade, né? A gente tem a Parada do Orgulho LGBT aqui, né, que acho que foi a 17ª, 18ª edição que teve esse ano, mas eu queria algo que não fosse tão pontual, né, apenas um dia, assim, eu queria algo que fosse com mais atividades formativas, né, não só um dia de apresentações artísticas. Então, eu decidi fazer um festival aqui voltado para as questões da comunidade LGBT e principalmente voltado a artistas LGBTs, né, fazer com que os diversos setores artísticos se unissem, se conhecessem, trocassem experiências, porque o que eu vejo muito aqui é que são setores muito separados, sabe? A galera do Uhum. teatro tá ali, a galera do audiovisual tá em outro lado, e a gente não tem uma unificação em relação a isso, sabe? E a comunidade LGBT precisa dessa união para a gente conseguir mudar os espaços que a gente ocupa, né?
E a arte, como a gente vem falando desde o início dessa conversa, ela tem esse poder. Então, juntar, né, essa união de artistas LGBT, eu acho que tem um ganho muito positivo para a cidade, né? Então, por isso que eu decidi criar um festival que chama Festival Piraqueira, aqui para Piracicaba, que une esses diversos artistas de diversos setores artísticos para diversas oficinas, palestras, apresentações artísticas, enfim. E a primeira edição foi no ano passado, com o apoio da Secretaria de Cultura aqui da cidade. Foi um evento bem menor, né? Porque foi a primeira edição também. A gente queria um evento grande já, mas o que a Secretaria pôde nos apoiar foi com uma verba bem menor, então a gente fez em um dia de apresentações. Que teve exibição de filme, teve dança, teve roda de conversa, enfim. E aí, esse ano, eu consegui o ProXMS para fazer esse festival, mas o que é muito complicado, porque ProXMS você tem que ir atrás das empresas para eles patrocinarem seu evento, e aí cai naquela questão também, é um evento LGBT, então qual empresa aqui, né, no interior de São Paulo, vai querer apoiar um evento com essa temática? Tá difícil conseguir apoio, mas felizmente nesse meio caminho eu consegui apoio com o Sesc vai ser um apoiador do nosso festival, e a Secretaria de Cultura também está como apoiadora, então a gente vai conseguir fazer esse evento, um evento maior do que o ano passado, e aí a gente planeja 2 semanas de atividades, né? São 6 oficinas, 4 palestras e 2 dias de apresentações artísticas com foco de abrir espaço para os artistas LGBTs aqui da cidade se apresentarem, para o público conhecer, enfim. Vai ser muito legal, tô bem ansioso. Ah, maravilha. E aí, falando um pouco sobre essa realidade, você comentou sobre Florianópolis, né? Que por ser de uma região em que, sim, é muito conservadora, mas nos dados da minha pesquisa eu encontrei que a região sul é onde tem mais pessoas LGBTs acessando serviços de saúde, sobretudo, né, quem está no processo transexualizador. Então, é uma realidade em que a gente vê as insurgências, né, onde há mais índice de violência, há mais necessidade de se subverter essa realidade. E aí eu sei que Florianópolis é um lugar em que existe muito esse apoio, essa pauta LGBT muito forte, porque eu faço parte do Observatório de Mortes LGBT, e eu conheço, e também do grupo de pesquisa, do grupo, né, movimento social, acontece arte política LGBT, então eu sei que lá acontecem muitos eventos mesmo. Então é muito gratificante você ver, assim, lugares em que existem, assim, uma certa organização, mesmo, né, em outros estados em que eu sinto essa falta aqui no estado de São Paulo. Sobretudo eu também, por estar no extremo interior, né, a gente já é mais quase Paraná e Mato Grosso do Sul do que São Paulo. Então é um estado que é muito populoso e eu sinto essa dificuldade, né, de diálogo, de unidade também, enquanto realidade social, assim, sabe, de quem está mais próximo da gente, assim, falando geograficamente. Sim, com certeza. É por isso que a gente precisa ocupar esse espaço e fazer esses eventos cada vez mais, sabe? Mesmo que venham 2 pessoas nos eventos, a gente está ocupando e está fazendo acontecer, né? E aí o objetivo é que no futuro vai aumentando essa proporção e vire mais natural, assim, né? Toda essa mobilização em questão, essa temática, né? Então, por isso que eu defendo muito, assim, e sou bem persistente para que tudo aconteça do jeito que a gente quer, assim mesmo. Eu quero esses espaços, eu quero essas oficinas, vamos fazer acontecer. Somos nós por nós mesmos, né? A parada, ela começou ali, aqui no Brasil, em São Paulo, sobretudo, com um grupo pequeno de pessoas, né? Hoje é o maior evento cultural, assim, é a maior parada LGBT do mundo. Ainda que eu tenha, assim, algumas questões sobre a parada que acontece em São Paulo, mas é um evento extremamente importante, né? Precisa-se, sim, ter essa representatividade, essa visibilidade também, né? Não só aqui em âmbito nacional, mas para o mundo inteiro. E aí, falando um pouco sobre projetos futuros, o que você acredita e sonha para o futuro, assim, do cinema queer? Você acredita que como seria, assim, essa... Olha, eu acho que isso acompanha, tipo, o ganho social que a gente busca ter, assim, né? Eu acho que o cinema que ele representa a nossa realidade, assim, sabe? Eu acho que eu gostaria de ver um cinema queer que não só representasse violência, como a gente vem falando sobre isso, mas para ele não representar só a violência ou a violência, em alguns aspectos, a sociedade também tem que não representar isso, né? Então, se a gente vive violência, não tem como a gente não falar sobre violência em algumas produções, né? Para que mude sobre essas questões, veja a urgência de políticas públicas para mudar essa realidade. Mas eu sonho com um cinema que represente coisas mais leves, assim, voltadas, sabe, à temática LGBT, que eu, sabe, eu consiga assistir, assim, um clichê, assim, LGBT, sabe? Uhum. Tipo, bem tranquilo, assim, que os dois fiquem juntos no final, e não sofram violência, não sofram nada, sabe? Um continho de fadas, a gente precisa para aspirar, amor. Então, sim, é isso, sabe? Mas
Eu entendo também que não estamos nesse lugar ainda de poder Uhum. só falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre as questões que afetam negativamente a comunidade ainda, mas também que essas produções LGBT sejam ocupadas por pessoas LGBTs, assim, sabe? Que cineastas LGBT sejam formados, sejam valorizados, sejam premiados, que eu acho que isso é muito importante, assim, né? E eu vejo um movimento bem interessante, assim, desses editais culturais, que são em relações a cotas e a temáticas para pessoas LGBTs e temáticas sobre, né, assuntos LGBTs, que venham realmente uma valorização disso, né? Então, eu vi editais como, por exemplo, de Bauru mesmo, da Lei Paulo Gustavo, que a gente foi contemplada nesses dois últimos curtas que eu produzi. Naquele edital tinham cotas, né? Cotas para se a direção fosse LGBT, se a maioria da equipe fosse LGBT, se a direção fosse ocupada por mulheres, se a maioria da equipe de produção fosse mulheres, e cada uma dessas categorias ganhava 5 pontos a mais. Então, Uhum. isso é muito interessante, sabe? Porque realmente valoriza a ocupação de pessoas, de produtores, cineastas, que pertencem a grupos, né, marginalizados, né, socialmente, assim, né? Então, isso é muito interessante porque a gente tem uma mudança no fazer do cinema, né? Não são só cinema mais feito pela elite, hétero, cis, branca e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Quando tem pessoas que ocupam uma diversidade atrás das câmeras, a gente vê uma diversidade de conteúdo também, né? Então, a representação também fica mais ampla. Então, eu sonho com um cinema queer cada vez mais representativo, cada vez mais sendo ocupado por pessoas diversas. E aí, caminhando para o final, né, da nossa conversa, você queria passar alguma mensagem para, sobretudo para esses jovens que estão, não só para os jovens, né, mas para todo mundo que está ainda com uma certa, não dificuldade, mas com certo, se sentindo ainda preso a esse armário, né, que nos é imposto, que para nós é pensado e construído. Olha, é bem complexa, né? Porque não, se tivesse uma solução simples, né? Só uma coisa simples assim, né, o mundo seria bem mais tranquilo. Mas eu acho que, sei lá, ter calma também nesse processo, acho que é muito importante. É muito difícil quando a gente está dentro desse armário, né? E não se sente pertencente aos espaços que a gente está, não sente conforto em falar com ninguém sobre esse assunto. Mas eu acho que o que eu poderia dar de conselho é procurar realmente as redes de apoio, assim, pessoas que se conectem com você, se conectem com as suas vivências, represente você enquanto pessoa ou enquanto quem você, né, espera ser, almeja ser. Eu acho que conversar com essas pessoas, muitas vezes, infelizmente, não é família, né, porque a família, né, a Uhum. gente não tem esse conforto de falar quem a gente é, por ter receio de o que a gente vai sofrer, né, com as pessoas que a gente confia, que a gente convive. Mas os amigos, se não encontrar amigos, essa rede de apoio pode ser os coletivos LGBTs que estão aí, eu acho que são muito importantes. E esperar um momento que seja mais confortável para você se assumir, eu acho que é mais importante, né? Para que essa pessoa não sofra violência e, enfim. Mas eu acho que procurar redes de apoio é o melhor conselho que eu acho que posso dar, assim, nesse sentido, sabe? Que é muito importante quando você encontra pessoas que você tem o conforto, a liberdade de falar sobre essas questões que estão te afligindo, assim, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a tirar um pouco, dividir um pouco esse peso, sabe? Que não precisa ser só nosso, assim, sabe? Eu acho que isso facilita um pouco todo esse processo. E é isso, né? E até o momento que você se sentir confortável para sair desse armário, e pode não ser tão confortável porque vai encontrar, né, pessoas preconceituosas, pode encontrar violência, mas se você já tem essa rede de apoio, eu acho que isso facilita muito todo esse processo. Sim. Perfeito. Alexandre, muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu acho que muito obrigado não só por essa conversa sensível e inspiradora, mas o cinema que você faz ele não é só arte, né, para mim. Ele também é um instrumento político, de cuidado, de autocuidado também, né, e de união, sobretudo. Essa foi a mensagem que eu abstraí a partir, né, de quando eu assisti o filme. E aí, só chamando para atenção por alguns comentários, sigam o perfil, né, da produtora, do Alexandre, nas redes sociais, @Tibira Produções, certo? Tibira Produções. E compartilhem também esse episódio, né, para um amigo que você quiser passar essa mensagem. E assistam também o documentário, né? Onde que o pessoal pode ver, assim, informações de onde vai acontecer as próximas exibições que serão presenciais do filme. As exibições a gente posta no próprio perfil da produtora, Tibira Produções, no Instagram. Aí todas as exibições que a gente vai realizar, a gente posta lá. E
O trailer vocês conseguem encontrar também no perfil do Instagram. O filme ainda não está disponível, né? Porque como que a gente vem comentando desde o início, a gente está realizando esses eventos presenciais de exibição do filme com roda de conversa. Então o filme na íntegra vocês conseguem acompanhar apenas esses eventos presenciais. Espero realmente em breve lançar o filme O Armário é Nosso Lugar no YouTube. Mas até então são apenas esses eventos presenciais e a gente posta tudo lá no perfil da produtora, Tibira Produções no Instagram. Perfeito, gente. Então, sigam aí as redes da produtora. Alessandro, muito obrigado, tá, por essa conversa. E estamos aqui, né? Qualquer coisa, estamos aqui para apoiar, para ajudar a divulgar, enfim, também para nos encontrar enquanto uma rede também de apoio, não só enquanto universidade, mas também eu, você, enquanto pessoas, enquanto LGBTs. Desse armário ou fora dele. Eu que agradeço, foi incrível essa conversa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar desse projeto. Maravilha. Muito obrigado a todas, todos e todos que acompanharam até aqui esse nosso episódio e até o próximo episódio do Vivência de Gênero. Beijão.